Hoje eu tive a oportunidade de finalizar a leitura do livro O Homem e seus Símbolos, do psiquiatra suíço Carl Jung. Uma leitura densa, não foi fácil para alguém que não tem formação em psicologia, mas pelo fato de eu gostar muito de filosofia, do estudo de simbolismos e arquétipos, imaginei que seria algo que poderia contribuir para o meu desenvolvimento e, quem sabe, trazer algumas pinceladas para algumas pessoas que se interessam também. E por conta disso, eu gostaria de compartilhar agora com vocês 3 pontos que eu acho importantíssimos para qualquer pessoa começar a entender ao longo da sua trajetória e trazer isso como uma adaptação para a sua vida. Vale destacar que essa leitura é considerada pelo Jung e sua equipe como o desenvolvimento da temática deles para os leigos, ou seja, para aquelas pessoas que não tiveram o aprofundamento na área da psicologia analítica como eles tiveram em décadas de trabalhos, de estudos e de atendimentos a pessoas em consultório. Então aqui é muito curioso ver que em uma obra de 400 páginas, com conteúdo já denso, eles colocam tanta informação, tanto simbolismo ali e ao mesmo tempo existe um universo vastíssimo para ser explorado ainda. A minha pretensão aqui não é esgotar esse tema, muito pelo contrário, é com toda humildade trazer pelo menos 3 pontos principais para quem não conhece a obra ou para quem já conhece, pelo menos resgatar o que existe ali de extremamente valioso e que eu diria que a gente tem que começar a pesquisar, a cavar um pouco, a se aprofundar para conhecer mais a nós mesmos e para poder, aos poucos, desenvolver mais a nossa vida, a nossa jornada como protagonistas e, ao mesmo tempo, levar isso para outras pessoas. O primeiro dos 3 pontos que eu acho que merece um principal destaque dentro desse livro, que é riquíssimo, tem mais de 400 páginas, eu recomendo para aqueles que têm interesse em ler, é que todos nós, seres humanos, temos um mito que carrega a nossa jornada, que é chamado de a jornada do herói ou heroína. Isso foi constatado por Joseph Campbell, autor do livro O Herói de Mil Faces, e ao mesmo tempo também sofreu uma grande influência da visão e da leitura da jornada do indivíduo por Jung. Jung coloca então que através desta jornada, junto com Campbell, todo ser humano ele passa por um período de chamado, do início de uma aventura. Essa aventura, em um determinado momento, tem um ciclo em que começam mais provas, um reconhecimento de que existe algo mais profundo a ser acessado e, por fim, quando o ser humano ele se apropria dessas pequenas provas, desses desafios, cresce nelas, começa a se tornar um pouco mais consciente de si mesmo e se apropriar dos seus poderes, ele tem um processo de retorno à sua casa. De maneira extremamente simplificada, é como se todos nós passássemos por esse circuito em que a gente tivesse um espaço de desenvolvimento, de retorno à nossa casa e de transbordar para outras pessoas aquilo que a gente aprendeu. O segundo ponto, que é extremamente rico, é sobre a linguagem simbólica da vida. Os símbolos são como uma decodificação daquilo que a natureza está nos passando e tentando comunicar a todo momento. E é muito interessante que isso pode ser falado através de imagens de animais, imagens de objetos, de números e várias outras formas que representam no inconsciente da humanidade alguns tipos de códigos que nos passam informações e que a gente, interpretando essas informações, pode começar a tomar consciência de certos aspectos que estejam acontecendo na nossa vida ou possam vir a acontecer. E o terceiro ponto é sobre o inconsciente. Jung coloca então que, como seres humanos, a gente tem na nossa jornada uma série de ações, de atitudes que a gente vai tendo ao longo da nossa vida e muitas vezes coisas ficam dentro de uma caixinha do tesouro, baú, dentro de nós, reprimidas, ações, desejos e fazem parte de um inconsciente individual, aquilo que a gente ainda não conhece muito bem ou que está distante da nossa pré-consciência de começar a entender. Uma vez que a gente entende, a gente começa a decodificar isso e a escolher se seguir dessa forma faz sentido ou não para o que a gente quer construir.
E é interessante também observar que Jung traz que existe não só um inconsciente individual, mas um inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo fala também dos sentimentos, dos desejos, das lembranças da humanidade como um todo, dentro de toda a sua linha do tempo de existência. Então imagina que o inconsciente é como se fosse aquela figura de um iceberg com apenas uma partezinha de fora da água que a gente consegue ver ao longe do navio, que é o nosso consciente, aquilo que a gente já conhece um pouco, já entende de nós mesmos, mas o inconsciente está lá embaixo, submerso. E nessa imensidão das profundezas ali, a maior parte daquela geleira está. E muito do que a gente acaba fazendo está sendo pautado naquilo. Então imagina só a bagunça que isso não se torna quando a gente leva toda a nossa vida sem procurar ao menos colocar um snorkel aqui e mergulhar nessas águas e desvendar o que tem ali embaixo. Para fechar, Jung tem uma frase emblemática sobre isso que ele diz o seguinte: até que você se torne consciente, o inconsciente vai reger a sua vida e você vai acreditar que isso se chama destino.